Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste sábado, dia 24 de maio, último sábado do quinto mês do ano 2025, mês de maio. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. É bem verdade que essa quarta parte, meu amigo, minha amiga, a gente então vai começar então a se conhecer da parte do espírito, os tormentos do inferno, já que essa quarta parte, né, é o centro da mensagem. Eu vou fazer oração e assim que eu fizer oração, vamos então ouvir da parte de Deus essa primeira parte, esse primeiro tormento, né, do inferno que vamos conhecer nessa quarta parte. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um grande prazer na alma estar na Tua eterna, santa e majestosa presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu vestué, pela Sua carne, tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Aproximemo-nos perante Ele com o coração puro, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que revela as coisas profundas e ocultas. O Senhor sabe o que está em trevas, mas com o Senhor mora a luz. O Senhor é o Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Eterno Deus, que neste dia eu quero lhe pedir que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o Teu Espírito venha a me usar, a fim com que o Senhor possa falar, a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. A Tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Senhor Jesus, tudo que eu desejo é que o Senhor venha me usar, que eu venha a reduzir a pó, e que o Teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa quarta parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, que diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, né, que é o primeiro tormento, que as pessoas que estão a morrer no pecado, que as pessoas que estão a morrer sem entregar a vida para Cristo, estão a ser vítimas neste lugar de punição, nesse local que existe, que está no mundo dos espíritos, que é o inferno. Está em 4 textos da Nova Aliança. O primeiro está no livro do evangelista Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, Cristo falando: não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo do homem. O segundo texto que vai confirmar essa mensagem, essa quarta parte, está na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 11, versículo de número 22. Paulo ele declara a respeito de Deus: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade, se nela permanecer de outra sorte, também tu serás cortado. E o terceiro texto está na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo número 6, versículo número 7, ele declara o seguinte: que não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. E o quarto texto, que é para essa quarta parte, está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 9, versículo de número 27. O autor ele declara dizendo o seguinte aqui: e assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vendo depois disso o juízo. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno,
A quarta parte tem como tema o primeiro tormento do inferno, que é a perca de Deus para sempre. O missionário nos explica desse primeiro tormento, a perca de Deus para sempre. Na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9, versículo número 27, o escritor ele declara algo interessante, uma lei estabelecida por Deus depois que Adão e Eva pecaram. Deus ele fala para o autor dizendo o seguinte, que olha, assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O pensamento de Deus, quando Deus ele criou o primeiro casal, era de viver eternamente aqui na terra, mas porque o homem escolheu o pecado, Deus ele estabeleceu uma lei que o ser humano, todos nós, teremos só a graça de viver uma vez só nesse planeta Terra, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nesse versículo 11, tem duas verdades interessantes que as pessoas elas não prestam atenção, que é para analisar nessa verdade. A primeira é que a ordenança que é para viver nessa vida é uma vez só. Essa vida aqui terrena, Deus ele nos deu a graça de nós viver uma vez só. Depois de nós morrer, vamos se deparar com uma outra realidade que está no mundo espiritual, que é o juízo, ou seja, a eternidade, ou ao lado de Deus e longe de Deus. E o que é que tem a ver, missionário, a perca de Deus para sempre? Exatamente por esse motivo. Enquanto nós estamos vivos aqui nessa terra, as pessoas elas têm a graça de ouvir a palavra de Deus, de analisar, de refletir que existe um Deus que é amoroso, existe um Deus que quer ter compromisso comigo e com você, existe um Deus que quer que a gente venha lhe prestar culto, lhe glorificar como Deus. Só que as pessoas elas, por não prestarem atenção ou por focalizar a vida simplesmente nos prazeres terrenos, simplesmente na busca da satisfação terrena, as pessoas elas acabam por esquecer a maior parte que elas são seres espirituais que habitam em um corpo de carne. E Deus ele deixou isso porque exatamente que é para a gente não pensar simplesmente que a vida é só aqui na terra, que é só a realização aqui na terra, que é simplesmente os prazeres que nós vivemos aqui na terra, o cotidiano, o trabalho, desfrutar os relacionamentos com os familiares, com os amigos, ir nas festas, trabalhar, beber vinho, se regalar com as melhores roupas que existem nesse solo terrestre. Mas só que existe uma outra realidade, que é o juízo. Ou seja, existe um Deus que irá te prestar conta da minha vida e da tua vida. Foi por esse motivo que Deus, ele quando enviou Cristo aqui nessa terra, é exatamente que é para nos fazer entender que depois de morrer, nós vamos nos deparar com uma outra realidade, que é o juízo, ou a eternidade perto de Deus, ou a eternidade longe de Deus. Então, pela maioria não prestar atenção, as pessoas quando elas morrerem, elas vão perder Deus para sempre. Por isso que esse primeiro tormento é a perca de Deus para sempre, porque as pessoas que estão neste momento no inferno, que estão a ser vítimas dos tormentos do inferno, elas sabem que um dia elas viveram aqui nessa terra, elas tiveram a graça de ouvir a palavra de Deus, inclusive até elas ouviram, mas elas desprezaram, elas não deram valor, elas não queriam ter compromisso com Deus, com a sua palavra, com Cristo, elas não queriam viver uma vida de pureza, elas não queriam viver uma vida de santidade, elas não queriam viver uma vida de honra e de louvor a Deus. Quando a pessoa morre, acabou. Não adianta mais a pessoa orar, não adianta mais a pessoa se posicionar. A perca de Deus para sempre é exatamente isso, meu amigo, minha amiga. À medida do momento que o homem e a mulher ele morre, ele vai enfrentar a outra realidade que está depois da vida, que é o juízo, que é o mundo espiritual. Cristo ele falou no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, porque não existiu profeta, até porque a doutrina do inferno ela não é mencionada muito no Antigo Testamento, porque encontramos em poucas menções, poucas referências sobre o inferno no Antigo Testamento, né, que é o Sheol no Antigo Testamento, mas as ideias sobre o inferno elas aparecem mais claras no Novo Testamento, e não existe ninguém, não existe um profeta que falou tanto desse local, tanta dessa realidade, que a maioria que não quer Deus, que
está a morrer sem Deus, está a enfrentar que é o inferno, do que Jesus. Jesus foi aquele que pregou mais do inferno. Os sermões de Jesus, a maior parte ele pregou mais do inferno do que o céu. Ele descortinou, ou seja, ele desnudou o mundo dos mortos. Ele falou muito do inferno. Nos evangelhos tem muitas referências sobre o inferno. Então, e uma delas está no evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28. Cristo declara dizendo o seguinte, que ora, que não tem mais os que matam o corpo. Ou seja, ele está nos dando aqui uma lição, que nós não devemos ter medo das pessoas que assassinam o seu próximo, que matam os seus semelhantes. Não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, porque é claro, depois de matar o corpo, a pessoa não pode fazer mais nada. Mas ele vai mais longe, diz que temer antes daquele que tem o poder de fazer perecer tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. No inferno. E a epístola, e Paulo na sua epístola aos Romanos capítulo 11, versículo número 22, a respeito de Deus, a respeito da severidade de Deus, ele declara o seguinte, que ora, devemos considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os que estiverem na benignidade, a severidade para os que caírem. E se nós também cair, severidade. Só que as pessoas, meu amigo, minha amiga, quando se fala de Deus, o Criador do Universo, o que as pessoas elas têm como impressão, o que elas têm como impressão de Deus é que Deus ele é amoroso. Sim, Deus ele é amoroso. Deus ele é longânimo. Deus ele é piedoso, Deus ele é amoroso, por isso que ele te dá a graça, o privilégio de você ouvir a palavra de Deus através do missionário e através de muitos homens de Deus que Deus ele tem usado, porque o missionário, assim como os outros pregadores, não passam de instrumentos que Deus ele usa de seu canal, simplesmente que é para anunciar o evangelho. Foi para isso que Cristo falou que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, todos os pregadores e pregadores, inclusive o missionário, não passam de instrumentos que Deus ele usa para anunciar a pregação para as pessoas. Só que as pessoas, quando se fala de Deus, elas têm na memória que Deus ele é amoroso, que Deus ele não vai punir ninguém, que Deus ele vai tolerar tudo, que Deus ele vai tolerar que você, né, jovem, homem, mulher, você faz o que você quiser da sua vida, pode beber, pode fumar, pode trair o teu cônjuge, o teu parceiro, a tua parceira, pode destruir o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, pode roubar, pode matar, pode fazer sexo, fornicar, quantas vezes você quiser. Meu amigo, minha amiga, Paulo ele deixou especificamente dizendo que nós não devemos simplesmente considerar a bondade de Deus. As pessoas elas consideram a bondade. Por elas considerarem a bondade, elas pensam que Deus não tem o coragem de punir ninguém, de fazer ninguém perecer no inferno. Só que, meu amigo, minha amiga, nós estamos muito enganados, porque Paulo ele falou, reforçou aquilo que Cristo falou, que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. O inferno, se for que é para eu resumir aqui, é a manifestação da ira de Deus, da severidade de Deus contra todo o pecado, toda a maldade, toda a impiedade cometida por homens e por anjos caídos. O inferno, meu amigo, minha amiga, Deus ele criou que é para manifestar, é a severidade de Deus que ele é manifestada pelo pecado, cometida tanto por homens como por anjos caídos, que foram aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, as pessoas elas têm uma ideia equivocada de Deus. Por isso que o autor ele fala que aos homens está ordenado morrer uma vez. Olha, Deus ele só te deu a oportunidade, só me deu a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de a gente viver uma vez só nessa vida. Só que é nós que escolhemos se nós queremos gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida, dedicando ela para Deus, devocionando ela para Deus, pregando a palavra de Deus e vivendo uma vida de pureza, de limpeza e santidade. Só que as pessoas elas não querem, as pessoas simplesmente só querem desfrutar dos prazeres, as pessoas só querem se realizar nessa vida, as pessoas simplesmente só querem satisfazer as suas ganâncias, as suas ambições, as suas avarezas, as suas ambições. Então, se você é focalizado simplesmente só nesse solo terrestre, então você é candidato depois da eternidade a ir para o inferno. Porque a vida do ser humano não é só aqui nessa terra. Você vê que Cristo ele foi rígido.
quando falou para os discípulos, dizendo que nós não devemos simplesmente temer aqueles que matam o corpo, que depois não podem fazer mais nada. Ou seja, ele está nos dando a ideia, a noção, o ensinamento que existe algo pior que está à espera as pessoas que estão a morrer sem Deus. E Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, reforçando mais sobre a severidade de Deus, sobre o lado duro, rígido de Deus, ele declara o seguinte: olha, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, plantar, fazer, ceifará. Tudo aquilo que as pessoas estão a fazer de maldade, de perversidade, de iniquidade, está armazenado, está guardado no livro da eternidade. Você até pode esquecer das atrocidades, das maldades, dos pecados que você precisa cometer e não precisa se arrepender. Quando você morrer, você vai se deparar com uma outra realidade, o juízo de Deus. Deus ele está a sancionar, porque, meu amigo, minha amiga, a perca de Deus para sempre é exatamente por isso. As pessoas que estão a morrer, que estão no inferno, elas perderam Deus para sempre. Por que missionar? Porque enquanto elas estavam aqui na vida, elas tinham a graça de se posicionar, elas tinham a graça de se colocar, de vir ao lado de Deus, mas elas não queriam. É o que aconteceu na parábola do rico e Lázaro. Ele só acordou depois dele morrer. Quando ele morreu, ele se deparou com uma outra realidade, que foi o juízo de Deus. As pessoas, elas estão a dormir por quê? Porque as pessoas não querem Deus, as pessoas não querem prestar atenção na pregação do Evangelho. Mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, sabem que conhecem Bíblia, que frequentam a igreja, mas que vivem no pecado, que persistem em cometer erros, que traem os seus parceiros nas escondidas, que são ladrões. Tem muitas pessoas que são membros de igrejas, né? que são adúlteros, que são fornicários, que são ladrões, que são bêbados, que são avarentos, que são traidores. Eles até podem pensar que ninguém está a ver o que elas estão a fazer. Deus ele está armazenando tudo o que você está a fazer nessa vida. Só que enquanto você não se posicionar, enquanto você não decidir em vir ao lado de Deus, se você persistir no erro, quando você morrer, você vai se deparar com a realidade de Jesus. Por quê? Porque infelizmente esse sermão, essa série de mensagens que o Espírito me deu, que é para partilhar sobre o inferno, ela tem que ser pregada. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma ideia equivocada de Deus, e as pessoas estão a dormir. As pessoas estão a dormir porque as pessoas não querem Deus, as pessoas estão a viver no pecado, as pessoas estão a persistir na prática do pecado. As pessoas, elas vão acordar a maior parte. Quando elas morrerem, elas vão se deparar com uma outra realidade, que elas, quando se lembrarem, será tarde, e será a perca de Deus para sempre. É exatamente por isso, porque esse primeiro tormento, a perca de Deus para sempre, é um tormento duro, é um tormento aterrorizante. Por quê? Porque exatamente por isso, porque as pessoas vão se lembrar que elas tiveram a chance de ouvir, que elas tiveram a chance de mudar de comportamento, que elas tiveram a chance de se posicionar, mas elas não se posicionaram. As pessoas, elas pensam que a vida é só aqui na terra. É por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 2, ele declara dizendo o seguinte: que melhor é o homem ir em uma casa de óbito do que ir em uma casa de festa, porque na casa de óbito as pessoas vejam que ali é o fim da vida. E Salomão, ele termina no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 2, que os vivos devem levar isso a sério. Olha, as pessoas só levam a sério a realidade da eternidade, da vida após a morte, porque quando eu e você, a gente se para aqui para se examinar e a gente começa a se posicionar. Olha, se o fulano morreu, faleceu, amanhã sou eu que eu vou morrer também. Ou seja, quando nós pensamos dessa maneira, a prudência brota na nossa mente e a gente passa a entender que existe uma outra realidade. Só que essa outra realidade, que um dia eu vou morrer, que eu vou me deparar com uma outra realidade, ela só vem à baila, ela só vem na nossa memória quando há o momento do culto fúnebre, de óbito,
que a gente perde um ente querido, um amigo ou um conhecido. Mas enquanto esse momento não chega, as pessoas elas vivem uma vida de dormir. As pessoas estão adormecidas por quê? Porque o foco, a atenção, a ganância, a ambição das pessoas é a realização terrena. As pessoas estão a lutar para se realizar na vida, para casar, para construir empresa, para juntar tesouros na terra, para se realizar, para ter o seu nome reconhecido, para ser famoso, para ser conhecido. Meu amigo, minha amiga, o homem veio do pó e ao pó tornará. Tudo aquilo que as pessoas elas colocaram como objetivo, colocaram como finalidade, colocaram como ambição, é vaidade. É isso que Salomão fala no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo número 1. Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A beleza física acaba, a inteligência acaba, os prazeres acabam. E a única coisa que vem é a realidade da vida. E a perca de Deus para sempre é um tormento aterrorizante. Por quê? Porque o homem rico, quando ele acordou no Hades, no inferno, ele se lembrou que um dia ele viveu nessa terra, que um dia ele tinha a oportunidade de ouvir, mas ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele escolheu o lugar errado para se lembrar que Deus existe. Porque nós temos que se lembrar, meu amigo, minha amiga, da existência de Deus, do amor de Deus, não é no inferno. É aqui nessa terra, enquanto nós temos em vida, que nós temos que se posicionar se vamos vir do lado de Deus ou não, se vamos gastar a nossa vida para Deus ou não, se vamos devocionar o nosso tempo para Deus ou não. Mas a bem da verdade, meu amigo, minha amiga, que as pessoas elas estão a dormir. As pessoas elas estão a dormir por quê? Porque a focalização das pessoas é simplesmente no solo terrestre, é simplesmente em se realizar, em satisfazer os seus desejos, as suas ambições. Você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Você tem que começar a se posicionar, meu amigo, minha amiga. Você tem que começar a analisar. Tem que começar a analisar que existe vida após a morte. Para reforçar esse primeiro tormento da perca de Deus para sempre, o autor Paulo, na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo número 16, falando a respeito da soberania de Deus na criação, ele fala o seguinte, ele declara dizendo a respeito de Deus que, porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Deus, ele é o Criador, meu amigo, minha amiga, do inferno, do mundo espiritual. Tudo que está no outro lado foi Deus que criou. Foi Deus que criou, assim como a criação visível, a matéria, eu e você. Nós fomos feitos que é para representar, que é para glorificar Deus. O inferno, meu amigo, minha amiga, Deus ele criou exatamente que é para a severidade de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus se manifestar contra todo o pecado, maldade que existe, praticada por Deus. Você pode mentir, você pode trair, você pode enganar, você pode trair o teu parceiro, a tua parceira. Você pode viver no pecado aqui na terra, ou até mesmo fazer coisas erradas escondidas, pensando que ninguém está te vendo, mas Deus ele está te vendo. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Você vê que Abacuque ele fala, Daniel, no capítulo 2, versículo número 22, a respeito de Deus, ele fala que Deus ele revela o que está escondido e oculto. Sabes tudo que está em trevas, ou seja, tudo que é feito, toda a maldade, porque toda a maldade que existe nesse planeta, que as pessoas estão a cometer, Deus ele sabe. Deus ele sabe e está tudo registrado, está tudo armazenado, por quê? Que é para quando as pessoas morrerem, elas se depararem com o juízo. Todas aquelas pessoas que morreram e foram para o inferno, elas perderam Deus para sempre. Esse é o primeiro tormento. Se você morrer, meu amigo, minha amiga, sem se converter, sem aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, e morrer no pecado, e morrer na impiedade, você irá de perder Deus para sempre. Não existirá mais oportunidade que é para você se posicionar. Foi o que aconteceu com o rico no inferno.
ele perdeu Deus para sempre, porque ele enfrentou o juízo. Aí já não adiantava mais orar, já não adiantava mais se lembrar que Deus existe, já não adiantava mais. Aí ele passou no juízo. Por isso que Cristo ele foi o pregador que mais falou, que mais desnudou, que mais trouxe a baila da doutrina do inferno, da realidade da vida após a morte, que espera todos os homens e mulheres e crianças que estão a morrer na condenação do pecado. Elas vão enfrentar o juízo, elas vão enfrentar a severidade de Deus. Por isso que Paulo declarou na Epístola aos Gálatas capítulo 6, versículo 7, que não vos enganeis, de Deus não se zomba, não se brinca. Tudo que o homem semear fazer, isso se fará. Tudo aquilo que as pessoas estão a fazer de errado nessa vida, fazer sexo, trair os seus parceiros, as suas parceiras, roubar, mentir, matar, enganar, dar golpe nos outros, adulterar, trair, tudo aquilo que as pessoas estão a fazer, elas vão colher no inferno. Elas vão encolher no inferno. E a perca de Deus é um tormento muito aterrorizante. Por quê? Porque esse tormento ele vai aterrorizar as pessoas depois delas morrerem. Por isso que Cristo falou que nós não devemos temer aqueles que matam corpo. Eu e você devemos temer daqueles que estão assassinando o seu semelhante enquanto vivo aqui nesse solo terrestre. Mas sim Deus, que está a fazer perecer o corpo e a alma das pessoas no inferno. Meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, e nós devemos considerar a severidade de Deus. Por quê? Porque as pessoas, quando falam de Deus, elas ignoram a severidade, elas ignoram a ira de Deus, elas ignoram a ira, a severidade de Deus, o furor de Deus contra a maldade e contra o pecado. Deus ele é um Deus justo, Deus ele é um Deus severo para todas aquelas pessoas que, infelizmente, é a maioria que não quer se voltar para Deus, irão de ir para o inferno, porque Cristo ele falou que larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para o inferno. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. E a maioria trilha para esse caminho, porque é a maioria que não quer Deus, é a maioria que quer viver simplesmente a vida, quer desfrutar dos prazeres, das festas, do luxo, da realização terrena, mas não querem se converter. A maioria vai para o inferno. Se você me conhece, não importa, e é membro da minha família, você não quer se posicionar, se posiciona, porque o que espera depois da morte é algo terrível, algo doloroso. Com Deus as coisas têm que ser levadas, meu amigo, minha amiga, a sério. Ou você se agarra com Deus, meu amigo, minha amiga, enquanto vivo aqui na terra, você se posiciona em ser um homem justo, um homem santo, temente a Deus e que se desvia do... Ou você se agarra com Deus, ou você irá de enfrentar a realidade do inferno, do juízo, e você irá de perder Deus para sempre, porque depois de morrer não tem mais volta, porque Deus ele só deu uma ordenança depois que o homem morreu, duas. A primeira é que aos homens está ordenado morrer uma vez, só se vive uma vez e só se morre uma vez. Depois disso vem o juízo, ou seja, depois da pessoa morrer, a pessoa enfrenta diretamente para o julgamento, para a prestação de contas, ou na eternidade ao lado de Deus, ou longe de Deus, no inferno. Espero que essa quarta parte, e esse primeiro tormento do inferno, que as pessoas que morreram sem Deus estão a ser vítimas nesse local, que é a perca de Deus para sempre, nos ajuda a refletir, porque as pessoas delas estão a dormir. As pessoas não querem pensar na vida após a morte. As pessoas não querem pensar na realidade. As pessoas estão a viver nesse solo terrestre como se o ser humano fosse simplesmente aqui. Você e eu, nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo de carne. Então você tem que começar a analisar, porque depois da morte vem o juízo, amém? Vou fazer oração. Espero que essa quarta parte e esse primeiro tormento sobre a perca de Deus para sempre nos ajude a refletir, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado, Santo Deus, por eu ser um instrumento usado nas tuas mãos. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. A minha alma ela queima por isso que o Senhor venha me usar como um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Que o teu Espírito ele possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E que o teu Espírito ajuda esse homem, essa mulher, essa criança que está a me ouvir a acordar para a realidade da vida
da realidade do inferno enquanto ela está viva aqui nessa terra, e ela se posicionar assim, a fim para que ela não venha a ser vítima desse primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre. Só tenho que louvar e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu espero que esse primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre, nos ajude a refletir. As pessoas estão a brincar, mesmo as pessoas estão dentro da igreja que não querem levar a sério, está a brincar. Se você continuar na brincadeira, então você irá de perder Deus para sempre, porque depois de morrer vence o juízo. Espero que essa quarta parte sobre os tormentos do inferno, hoje nós vimos da parte do Espírito Santo o primeiro tormento, que as pessoas que morreram sem Deus, as pessoas que estão a morrer sem Deus, aquelas que vão morrer sem Deus irão de ser vítimas, que é a perca de Deus para sempre. Nos ajuda a refletir e a nos fazer entender, por Deus ser amor, Ele quer que a gente nos posicione, amém? Que a gente se posicione. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Espero estar com vocês na quinta parte do segundo tormento, que será o próximo. Arranque tudo que é entendimento e lembra, aceita Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, para que você, a não morrer, não venha a perder Deus para sempre, amém? Um forte abraço, até a próxima, tchau.